Pessoal, sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre margem de contribuição. Então, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Pessoal, imagine que a empresa DS ela tem os seguintes gastos, tá? Mensais. Algumas informações que ele tem. Imagine que essa empresa, para fabricar seu produto, ela tem esses gastos aqui. Matéria-prima, tá? As embalagens e alguns insumos. Observem que todos esses gastos eles só ocorrem na hora de fabricar, por isso eles são chamados de custos variáveis. Então imagine que esses custos variáveis para fabricar esse produto, ele está aí no valor de, todos eles, R$12.000. Tá bom? R$12.000. Pois bem, imagine que esses R$12.000, esse gasto com essa matéria-prima, embalagem e insumo, seja para produzir, ou seja, uma produção na quantidade de 800 unidades. Tudo bem? Essa empresa ela trabalha com seu produto no valor, preço de venda de R$40 é o preço de venda. E o custo fixo que eles têm, somando aí aluguel, funcionários, ele tem no valor de R$6.000, são os custos fixos dessa empresa. E ele também tem uma comissão, ele paga comissão aos vendedores, que nós vamos chamar de despesa variável, comissão sobre venda. Então, uma despesa variável de uma comissão de 8% sobre o faturamento. Então, uma comissão de 8% sobre o faturamento. Tudo bem? Pois bem, vamos pensar o seguinte aqui comigo. Bastante atenção na resolução aqui comigo. Imagine que o mês iniciou, né? E no momento ele está analisando, porque trabalhar com margem de contribuição, trabalhar com custo variável é pensar no futuro, tá bom? Pensar no futuro. Imagine que ele está aí no mês e ele percebeu que nesse momento, está aí meados do dia 10, tá? Do mês, olha só, e ele vendeu aí, por enquanto, 250 unidades, ok? Guarde essa informação aí. E aí ele vai fazer um cálculo para ver mais ou menos como é que está aí a empresa, né? A força da empresa para poder compensar os gastos, quantas unidades precisa vender mais, tá? E ele foi fazer essa análise a partir de um DRE simples. Então ele pegou o seguinte, olha só, o meu preço de venda é R$40. Se eu multiplicar pela quantidade que nós vendemos até agora, 250, eu já tenho um faturamento de R$10.000. Não é isso? R$10.000. Beleza. Nós sabemos que os gastos variáveis, os custos variáveis, são R$12.000. Qual é o custo unitário? Não é isso? Então, vou pegar o seguinte, o custo unitário do produto ele vai ser o custo total, o variável, isso aqui é variável, e divide pela quantidade, que é 800 unidades. Então, o custo unitário do produto, esse custo é variável, que eu estou falando, ele vai ser justamente R$15. Bom? Então, se eu pegar aqui esse valor, 15, vezes as 250 unidades vendidas até esse momento, nós temos aí um custo variável total no valor de R$3.750. Ok? Outra informação é que tem uma despesa variável, né, de 8% sobre o faturamento. Se no momento vendeu R$10.000, qual é a comissão que ele tem? A gente vai pegar o seguinte, 8% vezes os R$10.000, que até o momento vendeu, nós temos aí uma comissão de R$800 até o momento. Ok? Se eu quiser saber essa despesa variável unitária, então eu vou pegar esses 800 e dividir pelas 250 unidades vendidas até agora. Não é isso? 250 vendida até agora, porque o faturamento é somente 250. Isso vai me dar uma despesa variável unitária de R$3,20. Tá? R$3,20. Então, se eu colocar aqui a despesa unitária de R$3,20
vezes as 250 unidades vendidas até agora, a gente tem um custo ou uma despesa variável no momento de R$ 800. Tranquilo? Olha só. Imagine que eu vou subtrair tudo isso. Aqui é a receita. Isso aqui é o custo variável. Isso aqui é a despesa variável. E se eu subtrair da receita tanto o custo variável como a despesa variável, a gente vai gerar o seguinte. Olhando criteriosamente os unitários, 40, menos 15, menos 3,20, eu vou ter o quê? 21 unitário, né? 21,80, tá? Mas também, se eu pegar o total, 10.000 menos 3.750 menos 800, eu tenho 5.450, tá bom? Ok. Só que assim, essa empresa poderia pensar, será que isso aqui já é meu lucro? Aí, analisando bem os gastos, ele tem aqui um custo fixo. Então, esse custo fixo, eu ainda preciso tirar ainda. Não é isso? Eu preciso tirar esse custo fixo ainda. Deixa eu só apagar aqui. Só um minutinho, pessoal. Só colocar aqui na caneta que eu gosto de usar. Beleza. Só que ele tem que pensar que ainda tem que tirar o quê? O custo fixo, que é no valor de R$ 6.000. Então, nesse momento, agora sim nós temos o lucro. Nesse momento, no caso, o prejuízo está sendo de quanto? R$ 550. Por que um prejuízo? Porque retirando da receita os custos variáveis e as despesas variáveis, sobrou aqui esse valor de 5.450. Precisou ainda tirar os custos fixos, só que ele é menor do que os custos fixos. Então, nesse momento, a empresa está no prejuízo. Graças a Deus é dia 10, pode vender muito mais ainda. Por isso tem que pensar certinho essa empresa, o que é que deve fazer para vender para não ficar no prejuízo. Pois bem, pessoal, esse exemplo que eu queria trabalhar para vocês é o seguinte. A margem de contribuição, ela justamente, pessoal, o que nós chamamos, ele se refere à quantidade que cada produto ou serviço ele contribui para arcar com os custos fixos e ainda propiciar lucro. Então, pensando unitariamente em cada produto, olha só, 40 é o preço de venda do produto, 15 custo variável, 3,20 despesa variável. Então, nós temos uma margem de contribuição de 21,80. É o quanto ela contribui para arcar com os custos fixos, quanto cada produto contribui para arcar com os custos fixos. Então, nós podemos dizer que a margem de contribuição ela é a receita, tá? Menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis. Isso aí é igual à nossa margem de contribuição. Essa margem de contribuição ela não é o lucro ainda. Ela precisa ainda retirar os custos fixos para aí sim gerar lucro. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós temos a receita, custo variável, despesa variável e essa aqui é a nossa margem de contribuição. Isso aqui é o nosso custo fixo e aqui seria já o lucro. Lógico que isso aqui é um DRE simples, né? Que estamos mostrando para vocês. Mas já dá para perceber como é importante essa margem de contribuição, tá bom? Então, nós temos a margem de contribuição em valores totais, né? Em valores totais, que foi isso aqui, ó, 10.000. Esses valores totais, 3.750, 800, 5.450. E nós temos também, pessoal, a margem de contribuição em valores unitários, que foi isso aqui que nós trabalhamos. 40, 15, 3,20, 21,80, tá bom? De qualquer forma, a margem de contribuição ela é o mesmo impacto. Basta apenas saber como é total, como é unitário, porque essas informações a gente precisa depois. Vamos lá continuar. Então, nós sabemos lá, né, que a nossa receita foi R$10.000. Retirou aí o custo variável, não foi? De 3.750. Retiramos aí o custo
ou a despesa variável de 800, né? O que sobrou foi a margem de contribuição de 5.450. Precisou retirar o custo fixo e aí gerou um prejuízo de R$ 550. Ok? Esses valores unitários que nós falamos, aqui o valor unitário é um preço de venda de R$ 40. Nós temos aqui um preço unitário de R$ 15, né, um custo variável. Nós temos a despesa variável unitária no valor de R$ 3,20 e nós temos a margem de contribuição unitária de R$ 21,80. R$ 21,80. Beleza, pessoal. Lembrando que esse custo fixo aqui, ele é R$ 6.000. Ok. Olha só. Quando nós encontramos os valores em valor monetário, igual está aqui, nós chamamos isso aqui, pessoal, de valor absoluto, tá bom? Valor absoluto. Quando nós encontramos eles em porcentagem, nós chamamos de valor relativo. Como assim, Daniel? Que impacto é que isso tem? Olha só, essas informações ele vai ajudar no ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio nós podemos encontrar eles em volume, em quantidade, como também em valor monetário. E o ponto de equilíbrio é justamente quando as receitas elas se igualam às despesas, é o ponto zero, tá bom? Eu posso encontrar quantos produtos eu preciso vender para chegar ao ponto de equilíbrio ou quantos reais eu preciso vender para chegar ao ponto de equilíbrio. E eu consigo encontrar a partir dessas informações, em percentual ou em valor monetário. Ok? De qualquer forma, a receita ela sempre será 100%. Então, se eu quiser encontrar esses valores em percentuais, basta eu dividir, por exemplo, 3.750 dividir por 10.000, eu vou ter o valor do custo variável unitário ou total em percentual. Por exemplo, 15 dividido para 40 ou 3.750 dividido para 10.000, isso vai me dar 37,5%. Então, posso dizer que meu custo variável é 37,5% da receita. Se eu dividir 800 por 10.000 ou 3,20 por 40, que é a mesma coisa, eu vou ter 8%. Então, posso dizer que minhas despesas variáveis é 8% da receita. E a minha margem de contribuição, tanto o valor total dividido por 10.000, como unitário dividido por 40, eu vou ter 54,5%. Ou seja, a minha margem de contribuição é 54,5% da minha receita. E essas informações elas são bastante importantes, tá bom? Então, a margem de contribuição, ela quanto maior a sua proporção, menor será o esforço de venda, e a margem de contribuição quanto menor, maior será o esforço de venda, tá bom? Então, minha margem de contribuição ela sendo maior, ou seja, essa margem de contribuição sendo maior, eu consigo arcar os custos fixos e gerar lucro. Então, quanto maior, mais distante, né, essa margem de contribuição, mais folga temos. Quanto menor, quanto mais justa for a margem de contribuição, mais dificuldade eu tenho para arcar com os custos fixos. Para isso, eu preciso vender muito mais, tá bom? Outra informação importante é que a margem de contribuição ela é diferente da margem de lucro. Não é isso? Margem de contribuição é isso aqui. E o lucro é esse. A margem de contribuição ela está muito mais na ideia de reduzir das receitas apenas os gastos variáveis. Tá bom? Apenas os gastos variáveis que deduz da receita. Enquanto a margem de contribuição, além de tirar todos os gastos variáveis, ainda retira os custos, né, os gastos fixos, que aqui está dentro do custo fixo, despesa fixa e custo fixo. Beleza? Olha só, pessoal. Então, dando continuidade, eu queria chamar a atenção de vocês. Se vocês estão gostando desse material, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para aqueles que precisam e também, pessoal, de dar o seu joinha e ajudar esse canal a crescer. E se vocês querem aprofundar, pessoal, acesse minha plataforma de cursos online. Eu tenho um curso sobre esse assunto de custo. O nome do curso é Custo Descomplicado, com um preço acessível, que eu ensino passo a passo a trabalhar com
todos os aspectos da contabilidade de custo, tá bom? Então vamos finalizar essa aula. Então, quando falamos de margem de contribuição, nós temos dois conceitos. A margem, que ela é justamente essa diferença entre um padrão e um resultado, ou seja, a receita, né, e os gastos variáveis, que no caso é custo variável e despesa variável. E a contribuição é quanto esse lucro pode contribuir, né, para o pagamento dos custos e despesas fixas, ou seja, os custos de estrutura que são indispensáveis para o funcionamento, aluguel, né? Nós temos lá telefones, né? Nós temos um conjunto de mão de obra, né, fixa, então nós temos um conjunto de gastos fixos que acontecem lá e eu preciso arcar. Então essa margem de contribuição ela é justamente esse percentual, né, de participação do lucro de cada produto para o pagamento das demais despesas. Por isso que a gente tira todos os gastos, né, fixos da margem de contribuição, tá bom? E ela é resultado justamente lá da receita menos custo variável e despesa variável. Isso tudo, pessoal, é visando a cobertura total desses custos de forma que ainda possa gerar lucro à empresa. Então, a margem de contribuição ela é fundamental para entendimento da viabilidade e saúde financeira, tá bom? A viabilidade e saúde financeira. Não esqueçam de anotar, tá bom? Do negócio, então, ele é um indicador financeiro, ok? Do negócio. Pois bem, se essa margem de contribuição ela for muito justinha, ela consegue, né, chegar ao ponto de equilíbrio, certo? Onde os gastos ali se igualam às despesas. Se ela for justinha, ela consegue cobrir o custo fixo, não é isso? Porém, não tem lucro. E se ela for negativa, vai ter prejuízo. Por isso, é interessante analisar a margem de contribuição de forma periódica. Foi justamente o exemplo que nós falamos. Era dia 10 e ele precisava entender quantas peças precisava vender, como é que estava a rentabilidade do negócio. Então, ele foi analisando periodicamente, tá bom? Então, esse indicador ele informa qual percentual de faturamento que tem para pagar com as despesas e custos fixos. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa interessante é entender que o lucro bruto da organização é a mesma margem de contribuição. Não foi isso? Quando nós pegamos a receita, nós tiramos os custos variáveis e retiramos as despesas variáveis, isso aqui é o nosso CMV. E justamente quando pegamos a receita e tiramos o CMV, nós encontramos o lucro bruto. E esse lucro bruto, no caso, é a nossa margem de contribuição. Ok? Mais informaçãozinha aí para vocês. Então, para concluir, pessoal, é interessante saber o seguinte. Para calcular a margem de contribuição, por que calcular essa margem de contribuição? É porque a gente precisa saber da saúde financeira da empresa e a sustentabilidade do negócio. E também, pessoal, para tomar decisão em relação ao preço de venda, sobre projeção do negócio, ou seja, quando a gente quer chegar em relação ao faturamento, a redução de custos, tá bom? E também o volume de vendas e também os resultados esperados, tá bom? Tudo isso é o porquê calcular a margem de contribuição, ok? Outra coisa interessante da margem de contribuição, eu consigo antecipar as minhas decisões, tá? Como assim, professor? Por exemplo, se eu preciso analisar melhor meus produtos, a partir da margem de contribuição, eu posso tomar a decisão de retirar ou não determinado produto de linha, certo? Ou manter aquele produto, porque às vezes ele, mesmo gerando pouco lucro, ele permite outros se vendam. Então, a partir da margem de contribuição, eu vejo qual produto ele contribui melhor ou não para os custos fixos. E aí eu posso entender se eu mantenho ou não. Uma outra decisão é se eu preciso terceirizar ou não, né? Porque de repente meus custos são maiores não terceirizando ou terceirizando. Eu posso tomar decisão de ajustar melhor o preço, tá? Porque minha margem está pequena, ou meus custos estão altos, mudar de fornecedor, reduzir, né? A questão de reduzir as despesas. Então, tudo isso faz com que a gente saiba se o negócio está vendendo bem, se está com lucro ou sem lucro. Lembrando que a margem de contribuição ela serve para qualquer tipo de negócio. Serviço, comércio, produção, tá bom? Então, eu queria chamar a atenção de vocês que a margem de contribuição não é lucro, ela é rentabilidade, tá bom?
Ela é rentabilidade. E quais são as vantagens da margem de contribuição? As vantagens é o seguinte. A gente consegue analisar melhor a concorrência, tá bom? Porque eu consigo perceber quais são os produtos nossos destaques, e aí eu preciso olhar melhor a concorrência, como é que eles fazem, como é que eles reduzem o custo, o que é que eles agregam de valor, tá? Eu consigo identificar o volume mínimo, tá? Necessário para pagar os gastos fixos. Eu também consigo analisar quais são os descontos especiais que eu posso dar no meu produto, porque o desconto, o que é que esse desconto vai gerar, vai impactar nas minhas despesas fixas, né? Então eu preciso entender sobre esse desconto especial. De repente, o pessoal de venda está dando muito desconto e está fora da minha margem de contribuição, está impactando negativamente minha margem de contribuição. Para isso eu tenho que ajustar antecipadamente qual é a margem de desconto que o pessoal de vendas pode dar. Outra vantagem é saber justamente qual o produto potencial, né? Qual é o produto potencial, porque ele de repente tem uma margem muito boa para o negócio, e aí eu posso tomar a decisão se eu permaneço com ele, comercializando ou não esse produto. E também é interessante a margem de contribuição para a gente formar nossas campanhas promocionais, tá? Porque aí eu consigo entender quais são os descontos, os brindes, então eu consigo ver qual é o impacto na quantidade necessária de vendas, né? Se eu der brinde, né, essa despesa vai entrar como no meu negócio? Se eu der descontos promocionais, como é que vai impactar aquele produto? Porque às vezes eu estou vendendo bem, mas eu não estou tendo lucro, tá bom? E outra, pessoal, qual a orientação para o empresário? Que ele não só anote, mas ele pegue as informações que ele anota para tomar decisões, tá? Então, para concluir, para chegar ao ponto de equilíbrio, pelo menos para cá com esses custos fixos, vocês imaginam quantas unidades ele precisa vender. Então, se vocês pegarem aqui, ó, 21,80 e multiplicar a margem de contribuição e multiplicar pelo valor, você pode ir simulando. Que no caso aqui, 276 unidades, mais ou menos, vai dar um pouquinho mais de R$6.000. Ou seja, 250 está perto, mas ele precisa vender um pouco mais, né, 276, para pelo menos chegar ao ponto de equilíbrio e a partir daí trabalhar bastante as vendas para ele ultrapassar e gerar um lucro adequado. Tá bom? É uma aula um pouco comprida, mas necessária, porque ela é completíssima para vocês. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus e sucesso!